Deus, nosso eterno Pai Celestial, seja louvado. Amém. Vou agradecer a Deus com poucas palavras, porque a irmandade espiritual não adianta detalhar. Irmão, o Senhor trouxe à frente 2 obras para contar. Eu não nasci nessa graça, mas meus pais não tinham vício nenhum, nem minha mãe. Mas eu adquiri o vício do cigarro. E o Senhor me trazendo para São Paulo com 17 anos, eu conheci uma senhora, nossa irmã, mas o Senhor já recolheu ela, muito crente. Eu não acreditava em Deus. Depois que eu vi minha mãe morrer, eu tinha 13 anos, com a pele e osso, com câncer, eu falei, Deus nunca existiu. Ele tirou o maior bem que eu tinha, a maior riqueza. Mas através dessa serva de Deus, muito sofrida, viu, irmão? Essa irmã sofreu muito, combateu um bom combate, guardou a fé, está dormindo no Senhor. Ela falou, Moisés, vai um dia na congregação. E eu conhecia várias denominações, irmão. Até centro de banda, eu ia zombar deles lá. Olha, vou dizer para a senhora, eu só vou lá porque a senhora me pediu, por educação. Tinha Tiburcio de Souza naquela época. Vou contar resumidamente, irmão. Já era a 5ª vez que eu estava congregando, e o servo de Deus pregando a palavra em 7 São Mateus, que eu guardo muito bem a leitura da palavra de exortação. Muitas, desde 86. No fim da palavra, irmão, o servo de Deus falou mesmo assim, me lembro como hoje, para encerrar o culto. Ele falou mesmo assim, você disse se essa obra é de Deus, e se Deus existe, o Senhor manda dizer, não precisa nem pensar, se você, tua alma gemer, eu já sei. Eu falei, tá bom, fui embora, e a igreja enchia muito, irmão. Passou-se mais ou menos 2 semanas, eu fui congregar um dia de finado, não dava nem para entrar na congregação. Não dava para entrar na igreja. Estava chuvoso aquele dia, mas já conheci um porteiro, que Deus já recolheu. O porteiro tem grande valia nessa obra, viu, irmão? O porteiro tem grande valia nessa obra. Irmãos, eu cheguei na porta da igreja e fui embora, mas aquele porteiro, Deus já recolheu, nosso finado irmão Jurandir, ele correu no meio da rua, foi me buscar no meio da rua, irmão. Por incrível que eu tinha pedido um sinal para o Senhor, se essa obra era de Deus, se o Espírito de Deus falava. Ele me correu no meio da rua, eu fiquei até abismado, falei, não dá para entrar. Ele me correu e me pôs aqui. Passou pelo meio da irmandade, eu não entendi aquilo. E irmãos, para confessar diante de Deus, passou uns 20 minutos para Deus revelar a sua palavra. Que eu pedi um sinal. Falei, hoje eu desmascaro ele. Você vê que está congregando, essa obra é de Deus. Sentaram aqui, o servo de Deus oferecia para o finado irmão Zé de Castro, que era diácono, ninguém tinha a palavra. O servo de Deus se encostou no púlpito, e irmão, ele começou, com fechado o olho, e depois ele falou assim, agora que Deus me revelou a palavra, irmão. E eu pedi a palavra em Apocalipse 3. Se Deus existisse, e se era o Espírito Santo que falasse, eu queria essa palavra. Eu queria saber quem era esse Davi, quem tinha essa chave, quem fecha, quem abre, ninguém fecha. Irmãos, diante de Deus, parece que abriu um buraco, quando ele falou a palavra em Apocalipse, parece que eu abri um buraco, eu falei, eu que fiquei envergonhado. Irmãos, ele começou a exaltar a palavra, eu não me conhecia, o servidor não me conhecia. No fim da palavra, irmão, ele falou, Deus falou com a igreja primeiro, depois ele virou para mim assim, como se estivesse conversando comigo, falou, você pediu, e perguntou se essa obra é de Deus, e se o Espírito Santo de Deus fala aqui. E o Senhor manda te dizer para você, você é um pobre, conversando, irmão, você é um miserável, você é um segue nu, te diz o Senhor. Você pensa que é rico e está enriquecido. Mas olha, eu tenho a chave de Davi, eu fecho e ninguém abre, eu abro e ninguém fecha, e eu escrevi o teu nome no livro da vida e ninguém pode apagar. Eu que abri essa porta para ti, homem nenhum pode fechar, e sabe que eu te amo. E eu te amo. Naquele dia, diante do Todo-Poderoso, confesso diante de Todo-Poderoso, ai de mim falar mal dessa doutrina, ai de mim falar mal dessa obra, que aqui o Espírito de Deus fala. Mas, irmão, para resumir, vou contar rapidinho, eu fiquei 4 anos testemunhado, mas não queria batizar, porque eu tinha um vício de cigarro, irmão. Eu detestava aquele vício, lutava, chorava. Mas passou-se, irmãos, batizei em 1990, eu trabalhava como servo de Deus, numa borracharia, né, do João Nery, costumava ir muitos irmãos ali, um irmão já antigo de crente, 50 anos, 60 anos. E um dia, irmão, chegou um senhor, um carro, um Fiat 147, não como hoje, já uns seus 60 anos de idade, e pediu para o dono da borracharia, falou, Moisés, tira os pneus. Troquei o pneu do carro dele, irmão, e eu tinha jogado o cigarro fora. Eu não fumava no meio da rua e evitava. Irmão, não sei o que falou para aquele homem das coisas de Deus, que ele começou a falar comigo. Eu falei, meu Deus, eu vou falar das tuas coisas, não tem como, Senhor.
Mas foi entrando irmãos ali, porque ele gostava de entrar muitos irmãos para conversar comigo, que eu amo ler as escrituras. Foi entrando no final do irmão Arnaldo, foi o genro dele, encheu uns 8 irmãos ali, irmão. E meu coração não aguentava mais, que ardia dentro do meu coração para eu pregar para ele. Mas o Senhor me deu uma guia, eu pedi para os irmãos, falei, irmão, estão aqui, fique em comunhão. Esse senhor aqui vai ler uma palavra para nós. O senhor sabe ler, né, senhor Demetrio? Eu sei. Deus me revelou 15 de São João. O senhor pode ler para mim? Porque ele falou assim, irmão, que ele queria ser crente. E a mulher dele era crente de uma igreja. E ele foi lá, e a pessoa falou, você tem que largar de fumar, beber, para você aceitar o Senhor Jesus. Quando ele falou aquilo, o Senhor começou a arder meu coração. Prega para ele. Eu falei assim, eu vou pregar como? Não tem como pregar. Ele me viu fumando aqui, vai ficar feio para mim. Mas, irmãos, eu peguei aquela Bíblia e falei, senhor Demetrio, lê para nós. Só esse versículo Deus me revelou. 16 de 15 de São João. Eu escolhi a vós, não vós escolheste a mim. Ele leu, irmão, de voz bem alta. Perguntei para ele, o senhor entendeu a palavra? Ele falou, não entendi, confesso. Pedi para os irmãos ficarem em comunhão. Após o senhor vai entender hoje essa palavra. Homem nenhum nessa terra não tem capacidade de escolher o Senhor Jesus. Homem nenhum. Ele é o próprio Deus, ele é o Deus, o verdadeiro homem, onde ele desceu aqui, que veio aqui, nasceu de uma virgem, que ele pegou a estatura de um homem. Ele que escolheu a Pedro, segue-me. Levi, segue-me. E o Senhor manda te dizer hoje por essa palavra, você é uma varinha seca. Você é uma varinha seca, que Deus manda te dizer. No zambujeiro, eu vou te quebrar e ligar na videira que sou eu. E Deus manda dizer para o homem que está pregando também. Você também é uma varinha que está suja. Hoje eu te limpo por essa palavra que diz o Senhor. E o Senhor manda te dizer também hoje tem culto no Tiburcio de Souza. Hoje eu mando 15 de São João. Você é como um peixe, te diz o Senhor. Já te visguei, você vai rodar todos os oceanos. Você vai cair no Pacífico, que é a graça de Deus. Para render graças a Deus também, vou resumir, Deus me libertou naquele dia do cigarro. Em agosto, por aí, 1990. Agradeço a Deus por tudo, ele também congregou comigo. Deus mandou 15 de São João. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Também agradeço a Deus nessa noite pelo rico dom de vida eterna, que o Senhor oferece para mim. Agradeço a Deus também pelo selo da promessa, por essa joia permanece em meu coração até o presente momento. Sou grato a Deus também que no ano passado, dia 13 de novembro, completou 24 anos e o Senhor chamou eu nas águas do Santo Batismo. Agradeço a Deus que no ano de 1999, dia 13 de novembro, o Senhor me chamou. Agradeço a Deus não pelos anos, mas pela misericórdia de Deus. Eu agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito nesses 24 anos. Passei eu por 11 cirurgias, 3 transplantes de córnea, mas em tudo o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Eu agradeço a Deus por muitas viagens que o Senhor tem feito, fora do Brasil, dentro do Brasil. E uma das viagens, o Senhor preparou uma viagem para nós até o Rio de Janeiro, numa comunidade. Eu agradeço a Deus que chegando naquela comunidade, fomos recebidos ali por aqueles marginais. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eles ficaram bravos, porque o servo de Deus não tinha avisado que nós ia chegar. Mas eu agradeço a Deus que aonde a luz habita, as trevas têm que ir embora. Eu agradeço a Deus que entramos dentro daquele lugar e fomos agradecer a Deus. E aqueles moços lá olhando, aleluia, onde nós estávamos, na casa do servo de Deus. E nós orando ali num determinado momento, um servo de Deus falava assim, Senhor, está lá o Eduardo, Senhor, daqui 10 minutos, manda ele vir aqui, porque o Senhor tem uma obra com o Eduardo. Eu agradeço a Deus que aquele homem veio armado dentro daquela oração, aleluia, o Senhor caiu de joelho no nosso meio. Eu agradeço a Deus, resumindo a obra, irmandade, quem era o gerente do tráfico, hoje está estudando a música, o Senhor chamou ele na graça, ganhava 20 mil, hoje ganha 5 reais entregando pizza, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus preparou o casamento do Eduardo, está lá servindo a Deus no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta igreja hoje. Eu agradeço a Deus também, numa quarta-feira, estava eu com o dinheiro de comprar o gás. Eu agradeço a Deus. E quando fui congregar, o Senhor falou para mim, dá o dinheiro do gás, aleluia, entrega na obra da piedade. Não pensei 2 vezes, entreguei aquele dinheiro.
E quando foi na quinta-feira, acordei de manhã, fui acender o gás, não tinha o gás, e o Senhor falou para mim, prega para o botijão que eu vou fazer uma obra. Ali Deus deu a graça de falar, botijão seja cheio no nome do Senhor Jesus. O Senhor falou para mim, pode acender o gás que eu já fiz a obra. Acendi aquele fogão, irmãos, aleluia, o fogo bem azulzinho, a festa quis vacilar, liguei para minha esposa, falei, bem, você comprou gás? Ela falou, não, deixei o dinheiro para você. Eu falei, então tá bom, depois eu conto a obra. Resumindo, irmandade, isso foi no mês de janeiro, até dia 23 de setembro tinha gás dentro da nossa casa. O gás durou 9 meses e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Agradeço a Deus por tudo, trago saudação da minha comum Fonte Platina, Águas da Prata, ali no estado de São Paulo, ali em Águas da Prata, pertinho de Poços de Caldas. Já faço um convite para essa irmandade, congrega conosco ali, nossos cultos é quinta-feira, trago saudação onde o Senhor tem dado a graça de congregar. Não sei se Deus vai preparar de voltar aqui, dia 10 agora desse mês que vai entrar, dia 10 de abril, o Senhor prepara uma viagem para nós até a República Dominicana, vamos ali até a divisa do Haiti, e já quero ali pedir oração para essa irmandade, onde o Senhor nos ajudar ali dentro daquele país, na República Dominicana. Quero levar a saudação hoje da irmandade do Jardim Paulista com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Rendo graças a Deus pelo perdão dos meus pecados, pelo dom da música e pela coroa de vida eterna que o Senhor me concede, se eu for um filho firme e fiel até o fim. Em rápidas palavras, eu sinto de agradecer a Deus por uma obra que Ele fez na minha vida, na qual no ano de 2021 eu tinha desejo de fazer um determinado curso para que eu pudesse trabalhar numa determinada profissão. E eu rendo graças a Deus, irmãos, que eu busquei a palavra e falei, Senhor, se for da Tua vontade que eu realmente siga minha carreira profissional nessa área, confirma para mim através da Tua palavra. E eu rendo graças a Deus, irmãos, que dentro da casa de Deus o Senhor mandava uma palavra que confirmava que aquela era a vontade de Deus na minha vida. Eu rendo graças a Deus que eu fiquei bastante confortado com aquilo. E eu estava estudando muito, irmãos, estudava, fazendo diversos simulados em prol de conseguir passar em uma determinada escola para que eu pudesse estudar aquele curso, irmãos. E eu rendo graças a Deus, irmãos, que se passou um ano, mais ou menos. Um ano não, teve a virada do ano e chegou o dia que eu ia fazer aquela prova. Irmãos, eu rendo graças a Deus que eu fui até aquela escola que era necessário fazer aquela prova. E eu fiz aquela prova, irmãos, mas a prova estava completamente diferente de como ela tinha sido nos anos anteriores. E eu fiquei um tanto quanto preocupado. Eu falei, Senhor, eu não vou ser capaz de passar. E eu rendo graças a Deus, irmãos, que estudando em casa com base no meu simulado, de 50 questões, eu sempre acertava uma média de 46 a 48 questões. Eu tirava uma nota muito boa. Mas eu rendo graças a Deus, irmãos, que quando saiu o gabarito daquela prova, eu peguei ela e fui vendo o que eu tinha acertado, o que eu tinha errado, e no final de tudo eu tinha acertado 36 questões de 50, irmãos. Naquele momento eu fiquei um pouco angustiado, entrei no site e eu vi que eu não fui capaz de entrar junto daqueles que tinham conseguido aquela vaga, irmãos. E naquele momento eu fiquei tão angustiado e comecei a conflitar com Deus e falei, Senhor, Tu confirmou para mim que era para mim estudar e seguir minha carreira profissional nessa área, e agora eu não vou conseguir fazer esse curso. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que eu fiquei cobrando do Senhor alguma coisa, e eu rendo graças a Deus que eu fui congregar, e na palavra o Senhor mandava, fica em paz, pois eu sou contigo. E na palavra o Senhor falava, eu vou fazer uma obra na tua vida, vou fazer uma obra tão grande que eu vou te surpreender. Irmãos, eu rendo graças a Deus que se passaram os dias, eu fui estudar, estou no ensino médio, irmãos, e eu estava estudando na minha escola, e por graça e misericórdia de Deus foi anunciado que no ano seguinte uma instituição ia fazer uma parceria com a minha escola, irmãos. Eu fiquei bastante contente com aquilo. Falei, nossa, de repente eu consigo fazer algum curso, alguma coisa da área, algum curso profissionalizante, irmãos. Mas assim, eu vi as opções que aquela instituição fornecia para nós, eles poderiam fornecer para nós, e tinham tantos cursos, irmãos, e dentre eles tinha o curso que eu queria, mas eu não sabia se aquele curso ia vir para a unidade que eu estudava. Irmãos, eu rendo graças a Deus
Deus e para o nome de Deus ser glorificado, irmãos. Eu fui o primeiro aluno a fazer minha inscrição e a escola que eu fiz aquele curso foi justamente aquela que eu não tinha conseguido entrar no passado. Irmãos, eu rendo graças a Deus, que já foi motivo de eu sentir muita alegria. E o Senhor falava na sua palavra que Ele ia me surpreender, irmãos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que eu não fiz uma inscrição, mas alguém que participou de um projeto junto de mim me inscreveu num concurso, irmão. E esse concurso, ele foi aberto para o Brasil inteiro. E no ano de 2021 eu tinha feito um projeto, irmãos, e dentro da rede de ensino, esse projeto teve muito, mas muito destaque. Para os irmãos terem noção, esse projeto que eu participei, ele foi usado ao fim de instruir alguns professores e professoras como eles deveriam trabalhar em sala de aula, irmãos. E por graça e misericórdia de Deus, foi inscrito aquele projeto meu num concurso, irmãos. Eu não fiz isso, eu não sabia que isso estava acontecendo, irmãos. E eu fiquei sabendo que eu estava inscrito nesse concurso quando me falaram que o Brasil inteiro, cada escola tinha direito de candidatar um aluno e do Brasil inteiro apenas 365 alunos iam poder participar daquele concurso, irmãos. E eu rendo graças a Deus que eu fiquei sabendo que eu fui um dos 365. Falei, nossa, glória a Deus, do Brasil inteiro eu fui um desses. E eu fui ver, irmãos, quantos daqueles 365 iam ter a chance de ganhar aquele concurso. E quando eu fui ver, irmãos, apenas 10 do Brasil inteiro iam ter aquela oportunidade, irmãos. Mas eu rendo graças a Deus, que eu falei, bem, até aqui eu já cheguei, mas Deus pode fazer uma obra. Irmãos, eu não me inscrevi naquele concurso, não tinha capacidade alguma, mas por graça e misericórdia de Deus, no início desse mês, irmãos, eu estava entre os 10 escolhidos do Brasil e o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Na palavra o Senhor falava que ia me surpreender, irmãos. Aquele curso que o Senhor tinha me preparado no passado era um curso técnico, irmãos, e eu rendo graças a Deus que quando eu estava entre os 10 escolhidos do Brasil, foi me entregue uma carta, irmão, um envelope muito chique, e quando eu abri aquela carta e tirei aquele envelope, estava escrito todos os prêmios que eu ia ter direito, irmãos, e entre aqueles prêmios, pela graça e misericórdia de Deus, estava incluso uma faculdade 100% paga, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Irmãos, eu rendo graças a Deus por essa obra, faço comum no Jardim Panorama, a Zona Leste não é muito longe de vós, mas eu desejo levar a saudação de todos vós para saudar a minha comum congregação com a santa paz de Deus. Amém. Rendo graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Tem mais ninguém? O senhor falou hoje na reunião das crianças, das auxiliares, que chamar de irmãozinho e irmãzinha não está muito certo, porque a alma não tem idade, a alma é eterna. E o Espírito Santo está no velho como no jovem, né? E que tem velho jovem e tem jovem velho. E eu quero ser um velho jovem. E vemos aqui o testemunho desse menino aí. É o Espírito Santo. O senhor tem falado que ele vai ter muito Sadraque, Mesaque e Abednego no governo também, para ajudar o povo de Deus no futuro. Isso está acontecendo também, temos irmãos também que trabalham até na ONU também. Então, irmãos, glória a Deus por tudo isto. Eu pensei que tinha mais um irmão. Eu vou contar um testemunho de gás, eu tinha esquecido. Isso faz muito tempo. Para vocês verem o tempo que está. Eu trabalhava com um bujãozinho de gás, dentre outras coisas, maçarico e tantas coisas. Fazia instrumental cirúrgico, e era tudo feito na mão praticamente. E eu usava muito o gás para esquentar as peças e modelar elas. E estava trabalhando assim, acabou o gás. E custava 50 centavos 1 quilo de gás. Não faz 100 anos não, 60 anos. Mas não tinha 50 centavos para comprar um bujão de gás. E eu esqueci, pus na mão do senhor e fui fazer outro serviço.
que passou, irmãos, esqueci. Comecei a trabalhar, fui lá, esqueci que não tinha, e acendi, funcionou. Falei, pô, estava entupido, alguma coisa, o vaso entupiu e está funcionando. E esqueci do gás, irmão. Sabe quanto tempo durou aquele bujãozinho? 3 anos. Eu esqueci de comprar gás durante 3 anos. Eu esqueci também de trocar o óleo do meu Fusquinha. 6 anos. Quando foi trocar o óleo, estava novinho o óleo. Mas não vamos esquecer de propósito, não, viu? O Senhor tem sido bondoso, misericordioso também conosco. E oramos pela essa mocidade também, encontrar emprego e lugar de ganhar a vida também futura. Você falou muito hoje com uma reunião. Foi uma reunião, irmãos, que me deixou saudade. A presença de Deus foi maravilhosa. Uma comunhão, uma santificação. Eu saí de lá 20 anos mais novo. Deus seja louvado. Amém. Enquanto o Senhor fez saber de contar uma obra bem pequenininha e rápida, um menino de 2 anos sofria de uma enfermidade que na época dizia-se de Malcimioto, e esse menino, passando muito mal, desenganado já pela medicina, os pais moravam no interior de São Paulo, num sítio 24 quilômetros distante da cidade, e ali então os pais levaram para casa, mas um determinado dia, o menino muito mal, eles correram até o hospital da cidade e deu entrada por volta de 9 horas da noite, e o médico que estava de plantão disse: olha, a vida deste menino está por alguns minutos. E aconteceu que 1 hora depois o menino veio a óbito, e o médico chamou os pais e disse: olha, o menino vai descer o corpo para o necrotério, vocês passam a noite aqui, porque o médico que acompanha o caso do menino vai estar aqui às 7 horas da manhã. E chegando, faz toda a documentação para o sepultamento do menino. E os pais passaram ali a noite chorando, mas 6 horas da manhã o enfermeiro foi levar um outro cadáver, e quando arrumava o cadáver na pedra, nas suas costas o menino chorou. Ele virou-se para trás, pegou o menino nos braços, levou para dentro do hospital. Certo é, Deus libertou o menino por completo. O médico ia chegar às 7 horas, o Senhor chegou 1 hora antes, devolveu a vida para o menino, e o menino está diante de vós nessa noite. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus por ter me chamado nas águas do santo batismo e pela conservação na sua graça. Sou grato a Deus, irmãos, porque quando nasci, meus avós já serviam a Deus, os meus pais também, e já vão indo para 90 anos que a obra de Deus está na nossa família. Hoje eu também vejo meus filhos e minhas netas também servindo a Deus. Eu sou grato a Deus, irmãos, porque na minha mocidade, muitas vezes congregado nesta congregação, e o Senhor sempre tem feito muitas promessas. É verdade que choramos bastante, enfrentamos muitas pelejas, mas as palavras de Deus têm se cumprido na nossa vida, e nós estamos hoje desfrutando da grande bênção de Deus na nossa vida. Irmãos, sempre o Senhor dá graça de estar aqui. Aqui foi a mocidade dos meus pais, aqui eu tenho familiares. Sempre o Senhor dá graça de estar congregado com esta irmandade. Irmãos, o Senhor traz uma obra rapidamente, tem vários irmãos,
O Senhor preparou, irmãos, de atender um batismo no mês de outubro, na cidade de Indaiatuba. Irmãos, e nós fomos fazer uma visita, juntamente a alguns irmãos, para uma família que servia em outra denominação. Mas eles pediram a nossa visita. Estavam ali muito ansiosos para ouvir falar desta graça maravilhosa. Mas quando nós chegamos ali, o pai daquela nossa irmã hoje estava ali também, irmãos, e ele tem um certo cargo numa denominação, e ele não dava oportunidade para nós falarmos deste santo evangelho. E ali, irmãos, na comunhão, eu fiz um voto ao Senhor, porque percebi ali aquela família sedenta para ouvir a palavra. Em um determinado momento, a filha daquele senhor pediu licença para o seu pai, e ela já com a filha de 25 anos e um filho já moço, ela dizia assim: pai, sempre respeitei o Senhor, sempre estive na igreja a qual o Senhor dirige, mas o meu coração e o meu desejo é estar na congregação cristã no Brasil. O Senhor deu a graça de batizar ela, seu esposo e seu casal de filhos, e nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, um determinado dia nós sempre estamos nos hospitais neonatais, bendito o nome santo do Senhor. E um determinado dia, nós fomos no hospital visitar uma criança recém-nascida, uma situação muito difícil. Na parte de unção, o Senhor fez muitas obras, e aquela criança numa condição muito difícil. E estava dentro da incubadora, estava eu e o cooperador junto, e ali, irmãos, para ministrar o santo serviço da unção, eu tive muita dificuldade para colocar a minha mão dentro daquela incubadora. E nesse momento, todas as enfermeiras, os médicos pararam. Irmãos, eu estava ali paramentado com todas aquelas vestiduras. Certo é, irmãos, quando eu coloquei a minha mão chegava à altura do peito da criança. E ali, nós na comunhão, irmãos, foi com a minha mão vagarosamente até que atingiu a altura da testa da criança. O Senhor deu a graça de fazer o santo serviço de unção. Certo é, irmãos, a criança que estava desenganada, o Senhor curou, e nós estamos hoje aqui dando glórias ao nome do Senhor. Sou grato a Deus por tudo, não trouxe saudação, mas gostaria de levar para a minha comum, Jardim São Conrado. Também o Senhor dá graça de atender no Parque Campo Bonito, no Jardim Monte Verde, por onde passar. O Senhor preparou de fazer algumas viagens, estive no estado do Espírito Santo recente, tem alguns serviços marcados também para o estado do Acre. Por onde passar, gostaria de levar a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. O Senhor me deu a graça de cooperador de jovens por 8 anos, e foram os 8 anos mais felizes da minha vida, junto daquela mocidade, daquelas crianças. O Senhor nos ajudou bastante. E no ano passado, o Senhor nos chamou para este santo ministério. Estamos malhando o nosso filho, o Senhor nos tem ajudado, e com a ajuda e a oração dessa comunidade, o Senhor haverá de nos ajudar até o fim. Eu agradeço a Deus, e enquanto cooperador de jovens, o Senhor preparou muitas obras, mas rapidamente, quando o Senhor preparou que lá no nosso município, aqui na Grande São Paulo, em Carapicuíba, o Senhor nos dá graça de estar ali na congregação central, foi feito aquela missão de resgate, e nós então fizemos ali algumas visitas com as crianças, e eu fiquei com um grupo pequeno,
ali da nossa congregação, de crianças pequenas, né? Mocinhos, meninas, que tinham muito desejo de fazer visitas. Então a mocidade ia com os carros para fazer as visitas. Eu fiquei com um grupinho pequeno de crianças, né? Falei com os pais, falei, nós vamos aqui nas imediações da congregação fazer algumas visitas que o senhor prepara. E numa dessas visitas estava previsto que íamos lá visitar uma casa, um casal. Quando estávamos indo na calçada, chegando assim na casa desse irmão, íamos para visitar, o portão abriu e era justamente o irmão que estava saindo. Quando ele se deparou conosco, ele tentou fechar o portão assim, mas nós já estávamos ali. Eu estiquei a mão, falei, paz Deus, irmão João. Aí ele me saudou, meio sem jeito, estava assim de bermuda, ficou assim todo desenchavido. O irmão perdeu, não, fica em paz. Estava lavando o quintal. E ele falou assim, irmão, pode entrar. Eu falei, irmão, nós vamos tomar 2 minutinhos. Eu falei, não, pode entrar. Entramos com aquelas crianças assim, e fomos até a cozinha. Ele pediu licença para ele se arrumar. Estava a mãe dele e a esposa. Conversamos um pouquinho. Quando ele voltou, então falamos para ele, irmãos, viemos aqui só para dar um abraço. Irmão, convidar para estar conosco. E aí ele falou, faz uma oração. Eu falei, sim, vamos fazer uma oração então. Oramos, o Senhor abençoou uma daquelas crianças, fez a oração, foi muito bonito, o Senhor, a presença de Deus desceu ali, encheu os nossos corações. Quando levantamos daquela oração, estávamos para despedir da casa, ele falou assim, irmão, eu vou confessar uma coisa por mim. Eu falei, pois não. Ele falou, quando eu ouvi falar desse projeto, né, do resgate, eu entendei, eu falei, certamente alguém vai vir aqui para me visitar. Ele falou, então eu vou embora. Ele falou, coloquei meu coração, eu estava aqui lavando no quintal e pensando, ele falou, antes que alguém chegue aqui, ele falou, eu vou sair vou arrumar algum compromisso, vou falar para minha esposa que tem que resolver alguma coisa. Ele falou, eu ia sair. E ele falou, mas eu intentava no meu coração, eu falei, quando eu sair, nunca mais ninguém vai me achar. Minha esposa, nem minha mãe nunca mais vai ter notícias. E depois daquela oração que o Senhor visitou grandemente, assim, eu olhei bem para ele e falei, irmão João, que coisa. Eu falei, e agora? O que eu tenho a dizer? Ele falou, irmão, depois disso que eu senti aqui, dessa oração, nunca mais eu quero sair aqui da presença de Deus. Até hoje, lá o irmão João, a esposa firme, congregando, e o Senhor tem nos ajudado. Assim, deixo um convite para toda essa irmandade, um Cláudio, que não passa lá pela casa de Clima, mas quero ter aqui o grande de haverá de estar na frente. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado.